Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nessa aula rápida sobre estruturas, é aula 14, né? Vou ter que falar sobre estruturas, que a gente vai entrar também depois, vai começar a abrir uns arquivos e tal, abrir coisas que vão, a gente vai precisar desse conceito. Então a gente vai fazer uma aula rapidinha sobre estruturas e também, acho que dá tempo da gente falar também sobre uniões, né? Então vou entrar aqui na aula 14. Vou copiar, como sempre, da aula anterior, que foi de alocação de memória, né? Vou chamar de struct.c e começar aqui a apagar essas funções. Isso aqui eu nem vou usar a parte de argumento, então vou deixar aqui o mais simples possível. Pronto. Então vamos lá. O que é uma estrutura? Imagina que você queira criar, por exemplo, um tipo novo de variável, né? Claro que os tipos bases de variáveis, os tipos de variáveis primitivas não vão poder ser desrespeitados, digamos assim. Vão ser todas variações dele. Mas mesmo assim, eu posso querer fazer, por exemplo, vou criar aqui uma estrutura, e aqui você já vai ver como elas são criadas, né? Eu digo o nome, dou um nome para ela, chamei ele de ST, né, e eu falo o que ela vai ter dentro. Normalmente a gente usa uma estrutura quando tem mais de uma coisa dentro, ou seja, mais de um tipo de variável primitivo. Né? Por exemplo, supondo que eu tenha sei lá, um cadastro, uma lista de coisas assim, uma lista de números que tem um ID também, eu posso, por exemplo, declarar aqui um assigned char para ID, né? E aqui no assigned char, int, né? Um número. Então, assim, desse jeito, cada número tem, não esquece de ponto vírgula depois do fechar chaves ali, cada número vai ter um ID. Né? Seria um tipo de variável que contém duas variáveis dentro. E eu poderia colocar quantas eu quisesse, inclusive arrays aqui, o que eu quisesse. Como é que eu uso isso? Bom, eu coloco o nome do tipo, e o nome do tipo é isso aqui, struct.st. Então eu escrevo struct.st e declaro a minha variável, chama de s. Né? E aí eu começo a usar, ó, s.id igual a... Aqui é um char, né? Sei lá. 3, s.número igual a 2017, o ano que a gente está. Na hora que eu imprimir, vou escrever aqui o s.id, s.id e o s.número, vou botar num aqui para ficar menor, só porque na hora que eu ficar digitando, não ter que escrever isso tudo. É num. Ok? Vamos ver se funciona isso. Perfeito. Só tem uma coisinha, né? Qual é a vantagem em fazer isso? Deixar a estrutura assim. Eu poderia declarar uma variável para id e outra para número. Bom, a grande questão é que assim, se eu vou ter uma lista com vários desses números, né? Eu posso declarar aqui, por exemplo, 10. Agora eu tenho 10, eu tenho um array de 10 estruturas como aquela, né? Declaradas em memória, né? E aí eu faço aqui, ó, o S0, né? S1, por aí vai, eu tenho de 0 a 9, né? Isso já é uma vantagem interessante, porque fica tudo agrupado. Né? Isso já é uma vantagem interessante de fazer isso, de montar essas estruturas. Né? A outra coisa, bom, tem várias, mas vou voltar aqui para a estrutura mais simples. E não um array, somente uma delas. É que é o seguinte, ó. O que acontece? Essa estrutura, você concorda que ela tem um tamanho? Né? Essa aqui tem um tamanho. Né? Pelo menos 4 bytes, que é esse inteiro aqui. Aqui tem mais 1 byte, então já dá 5 bytes. Né? Só que 5 bytes são em número ímpar, né? Não múltiplo de 2. O compilador por padrão não deixa a memória alinhada assim, então ele vai possivelmente ocupar 8. Se a gente olhar aqui o tamanho, a gente pode usar, né, o printf aqui para ver o tamanho da struct.s. Vou escrever em termos técnicos aqui.
S não, ST, né? O nome dela. Esse é o nome da variável. Como eu declarei aqui a variável S, até poderia usar S, somente S, no lugar de struct ST. Mas eu botei o nome do tipo mesmo. Tá lá, ó, 8 bytes, como eu falei. Isso significa que ela tem 8 bytes, ela já tem os bytes de desconto aqui, né? Aqui tem 4 bytes, mais um aqui 5. Se eu criasse mais um campo, ó, chamar de id2, você vê que ela vai continuar com 8. Porque aí eu já estou usando ali, ó, 4, né? 5, 6. Se eu colocar até 8 campos, ó, id2, id3, id4. Perdão, não são 8 campos, são campos que utilizam 8 bytes. Eu estou com 8 bytes. 4 bytes do char, né? Aliás, a maneira mais simples de fazer isso era assim. 4 bytes do char. Ops, o que houve? Ah, tá tendo... 4 bytes do char e 4 do inteiro. Se eu colocar aqui 5 char, né, isso já me daria 9 bytes agora que essa estrutura teria que consumir. Né? Depois da compilação ela cai para 12. Então vai sempre esses múltiplos de 2, não tem como ficar... quer dizer, tem assim, mas é um outro assunto. Em princípio, ele realinha, né, de forma que fique alinhado sempre nesses múltiplos. Então, o tamanho dessa estrutura real vai variar. Mas aí, por exemplo, se eu não tivesse feito essa definição de SNUM 217 aqui, né, o tamanho em si não é alterado, né? Esse é o tamanho que a gente tem para colocar os dados, não são o tamanho dos dados em si. Os dados não importa se é 0 ou se não é lá. Uma outra coisa interessante é que eu poderia zerar essa estrutura. Ó, vamos supor que eu tenho que colocar... Vai que eu coloquei várias coisas aqui, ó. Num 2017, aí naquele char lá, né? S.id 3, sei lá. Eu quero o byte 41. S.id 2, eu quero o byte 90. Beleza? Estou colocando várias coisas ali. Uma outra vantagem é, se eu quiser zerar tudo, como isso está tudo em sequência, em memória, tá? Esses 5 char aqui, mais o inteiro, estão todos em sequência, né? Essa área de memória está alocada só para essa variável, eu posso usar o que a gente aprendeu na aula passada de alocação dinâmica, que é o mainset, né? Lembra dele? Lembra dessa função? Ops. Ó, vamos dar uma olhada no manual dela. O que vai ser zerado, né? Um ponteiro para o que vai ser zerado. Perdão, não é o que vai ser zerado, né? Um ponteiro para onde você vai escrever alguma coisa, né? Essa coisa que você quer escrever e quantas vezes você quer escrever. Então o que a gente vai fazer? Ele está na string.h, né? Então o que a gente vai fazer? Um ponteiro para essa coisa onde a gente quer escrever. Está aqui, o endereço de S. Perfeito? Eu declarei a variável S como sendo do tipo struct st, coloco o endereço dela ali, é o ponteiro que ele quer para chegar lá. O que a gente quer escrever? 0. Vou zerar essa estrutura. Quer dizer, eu declarei uma variável do tipo dessa estrutura, né, coloquei uns valores nela, mas depois eu quero zerá-los. E quanto? O tamanho dela. Beleza? Dessa forma, se eu fizer um printf aqui, um antes e um depois, aí, ó. Antes era 2017, depois ficou zerado. O tamanho da estrutura, claro, não é alterado, que é o último item ali. Beleza? Isso é uma forma legal de se trabalhar assim com structs, né? E claro, eu também consigo ficar mexendo nessa estrutura de fora dela. Isso pode ser um pouco perigoso, mas assim, você não vai impedir que isso aconteça. Vou tirar aqui esse array.
deixar. Ali, ó, eu coloquei 2017, né? 2017. Agora, vou dar um mindset aqui de tudo para 1. Vamos ver como é que vai ficar. Olha o valor lá. Antes era 2017, depois foi 16.843. O que aconteceu aqui? O tamanho da estrutura diminuiu, né? Porque eu tirei os. Era uma array de 5 chars aqui, agora só tem um char. Mesmo depois que eu coloquei aqui, ó, isso aqui é o s.num, é só o endereço de onde estão esses 4 bytes aqui, né? Que é do inteiro. Então eu coloquei 2017 lá, imprimiu na tela, beleza. Depois eu peguei toda a estrutura, né? Tá aqui o e-comercial S, né? O endereço de toda a estrutura, e preenchi tudo com 1. Né? Então, assim, é a mesma coisa que essa variável aqui, char, se eu colocasse 1, né? E nos números aqui, em cada byte, cada um desses 4 bytes eu colocasse 1 também. E depois, que eu peguei exatamente o tamanho da estrutura, né? E aí depois eu imprimi. Então você viu que o conteúdo da estrutura foi alterado depois. Né? O que eu estou falando é que assim, toda essa área de memória foi preenchida, né, com, com números 1, né, e o que aconteceu é que essa estrutura teve seus valores alterados. Bom, até então, né, ok, a ideia era dar essa introdução aqui sobre estrutura, e agora eu vou fazer um equivalente, só para a gente ver algumas diferenças, de união. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui da primeira linha até a última, vou usar o sed para substituir tudo que for escrito struct por union. Ok? Isso aqui significa da primeira linha até a última, que é a primeira linha, vírgula, a última é o cifrão, né? Esse S de substituição, né, para fazer o replace aqui. Depois vem qualquer coisa que você queira botar, um símbolo qualquer. Normalmente a gente usa barra. Bota uma barra e aí põe struct, o que eu quero substituir, por o que eu quero substituir. Então isso aqui, toda ocorrência de struct, ele vai substituir por onion. E esse G aqui chama global, porque ele vai fazer isso em qualquer lugar que ele encontrar de cada linha. Se eu tirar esse G, ele só faz um por linha. Bom, tudo que era struct virou onion. Você lembra que essa struct aqui, no programa anterior, né, ó, ela tinha 8 bytes. Né? Agora, nesse onion, eu só alterei o nome, né? Ela já tem 4. O que acontece? Por quê? A união, ela vai pegar aqui o maior valor do maior tipo de variável que tiver dentro dela e ela vai simplesmente admiti-lo. Porque o que acontece? A ideia da união é que você use ou um ou outro. Né? Então, assim, se eu estou usando o S.num aqui para dizer o 2017, eu não posso mais usar o S.id. Ok? Então, ó, vou fazer um teste aqui para ficar claro. S.num 2017, legal. Se depois de S.num 2017 eu definir o S.id para, sei lá, 30, vamos ver o que acontece. O S.num virou 1840. Por quê? Esses bytes aqui eles são compartilhados. O tamanho é 1. O tamanho ele pegou aqui o tamanho da maior variável, que é um int, né? Ficou 4 bytes. E você usa esses 4 bytes, ou você usa somente 1 byte para o char. Então isso significa que se eu ler, ó, 2017. Beleza, né? Então tá lá 2017. Agora, se eu ler o char, ops, deixa eu ver. Perdão, não é char, é ID, é que é do tipo char, né? Olha lá, 225. O que aconteceu aí? Que lance é esse? Se eu não coloquei 225 lá.
O que acontece? Quando a gente coloca 2017 aqui, isso aqui é um inteiro de 4 bytes. Né? Os 4 bytes são utilizados, né? E a Onion inteira também tem 4 bytes. Né? E os bytes teriam que ser compartilhados. Então, assim, olhando aqui para o BC, ó, vou colocar aqui a saída em X. Foi 2017 o número que eu pus, né? Então tá ali, ó. 7 é 1. 7 é 1 foi é 2017. Acontece que fica assim, né? A gente sabe que tem um Little Indian, né? Então fica assim, ó. 7 é 1, 07, 00, 00. Esses são os bytes, tá? Que ficam naquela enum, né? Perdão, naquela onion, naquela união de 4 bytes. Né? Se eu pegar só esse primeiro byte, que é o E1, ó, agora eu vou botar aqui ibase igual a 16. Só o primeiro byte, que é o E1, eu tenho exatamente aquele 225 que foi impresso, porque eu peguei o char, nesses 4 bytes aqui eu posso ter um inteiro, né? São 4 bytes, então eu posso ter um inteiro, eu posso ter somente um char, né? Posso ter 4 chars, depende ali de como eu vou usar aquela união. Como eu peguei utilizando o inteiro, né, ele foi alterado ali para... eu só li esse char aqui, né? Então ele me deu 225, ok? Porque o resto fazia parte de quando eu defini o 2017. Inclusive, ó, botei lá, S1 2017. Se eu quiser dar uma zoada nessa união aqui e botar a parada para 2018, eu posso pegar aqui o SID. O SID vai estar como E1, lembra? E1, né? Eu jogo como E2. Ele vai estar uma unidade para cima, né? E aí, ops, tem que imprimir aqui o num, né? Botei ele uma unidade para cima. Tá vendo? Deu uma zoada ali no plantão. E aqui, ó, o S1 foi definido para 2017. Aqui eu fiz uma zoeira, né? Que eu alterei o ID vai alterar o primeiro byte, que no caso seria o último byte, mas é Little Indian, né? Então é o primeiro byte do número inteiro, que é o último byte. Se eu incrementei esse byte em 1, né, ele vai, se eu, sei lá, decrementar esse byte, né, era 1, né? Posso botar aqui 0, vai cair para 2016. Beleza? Deixa eu botar aqui, ó, DF 2015 e assim sucessivamente. Beleza? Bom, isso era o que eu queria falar por enquanto. Essa é uma aula mais curtinha do que as outras, né, sobre estruturas e uniões. Mas façam alguns testes aí, criem estruturas, criem uniões e principalmente arrays. Né? E lembrando que você vai encontrar código em C que tem estrutura dentro da união, união dentro da estrutura, isso aqui é estrutura dentro de estrutura, dentro de estrutura, dentro de união, sabe? Você pode concatenar as coisas, né? Então essa estrutura aqui, por exemplo, ela pode ter uma outra estrutura aqui, né? Aqui dentro. E ela vai ter que precisar, obviamente ela precisa ser definida em algum lugar. Né? Int A, int B, sei lá. Int C. Uma estrutura que tem 3 inteiros, ó, 12 bytes. Para ver se a gente fica esperto. Uma estrutura que tem 3 inteiros, né? 32 bits, 12 bytes. Eu estou declarando ela aqui dentro de uma outra que já tem 4, com um aqui 5, que vai ser realinhado para 8. Né? 8 com 12 aqui, total 20. Será que a gente está certo? O printf de tamanho ainda está ali? Tá. Vamos ver como é que fica isso? Opa, tem que acertar alguma coisa aí que não está certa. Deixa eu ler as mensagens aqui. Sturkit. É bom escrever certo, né? Senão eu consegui escrever errado 2 vezes. Ok.
Agora parece que foi certinho 20 bytes. Beleza? Essa é a ideia então. É ficar fazendo essas contas e entender como a estrutura funciona, os alinhamentos e... Bom, se você declarar ali arrays ali dentro e tal, ponteiros, você vai ter mais noção de como isso pode crescer. Né? Eu acho que com isso a gente fecha toda a base de código, pelo menos a base do código C, e a gente pode cair para uma coisa mais concreta agora de ação, né? Para as próximas aulas, beleza? Então é isso, galera. Se curtiu, compartilha, dá o teu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, não esquece. Né? E é importante que você dê esse apoio para a gente continuar com essas aulas também. E deixa essa galera saber, compartilha aí que você está fazendo esse curso, está fazendo esse treinamento gratuito no YouTube, está curtindo ou não. Dá tua opinião aí, vamos seguir, que quanto mais gente entrando aí, assistindo as aulas e colaborando, mais concreto, né, e conciso o nosso projeto se torna. Valeu? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!